A gente recebe nos estúdios da CNN aqui em São Paulo, Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Ministro, muito bem-vindo aqui conosco. Deixa eu começar aqui a entrevista. Na verdade, vou ser um pouquinho desobediente com a minha editora-chefe. Vou pedir para o Pedro Venceslau abrir a entrevista, porque foi ele que viabilizou a vinda do senhor. Então, por deferência ao Pedro e ao senhor, vou pedir para o Pedro começar a nossa conversa. Seja bem-vindo, ministro. Começando pelo tema que é o tema central hoje do dia, que é a questão da prisão de Jair Bolsonaro, eu senti uma posição mais comedida do presidente da República e eu gostaria de saber se existe alguma orientação nesse sentido, de deixar o embate político para o PT, para o partido, para a militância, mas preservando a institucionalidade da esplanada dos ministérios. Olha, desse ponto, o presidente ele dá o tom, né? E ele deu um tom numa linha que ele, na prática, coloca de um lado. Nós temos a democracia brasileira colocada em prova em muitos momentos aí nesse último período. E, em cada momento, a demonstração de que é uma democracia sólida, ela se sustenta, seja em embates no nível interno, seja em embates no nível externo. E, é claro, confiar no judiciário, ou seja, garantir que a gente tenha ali o cumprimento da lei, seja quem for, direito de defesa, mas também o cumprimento da lei. Eu acho que é esse caminho que o presidente Lula deu o tom e é o que todos nós estamos trabalhando, na perspectiva de deixar que seja um tema que venha a ser cuidado com base na Constituição e na lei pelo judiciário neste caso. Ministro, Débora, falando aqui de Brasília com o senhor, um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigada, Pedro, por viabilizar. Ministro, deixa eu aproveitar, porque o senhor, enfim, tem tantos anos de política, também do Congresso Nacional. Deixa eu aproveitar só para te ouvir em relação a essas notícias que a gente vinha dando agora, só a sua opinião e depois a gente fala mais sobre o trabalho do Ministério. Mas é o seguinte, olha, o governo está numa situação em que o presidente do Senado brigou com o líder do governo no Senado. O presidente da Câmara brigou com o líder do PT na Câmara. Isso não pode atrapalhar os próximos passos, as próximas aprovações, interesses do próprio governo? O senhor acha que é normal isso? Olha, normal não é. Nós todos somos Brasil e temos aqui uma missão que é dar conta de desafios do Brasil. E aí, é claro, eu sou defensor, você me conhece, Débora, do diálogo. Eu acho que é o caminho. Eu acho que o presidente do Partido dos Trabalhadores, ele trata do sentimento, não é, da bancada, ele pontua, como está aí na nota, um conjunto de situações, não é, que o caminho é diferente, como você mesmo lembrava aí, do normal. Ou seja, eu tenho um projeto de iniciativa do governo, é preciso ter ali a condição de colocar como um relator, como é o caso do projeto da segurança, alguém que vá tratar com serenidade. É um tema que não de governo contra a oposição. É um tema que é para ser, pelo menos, a favor do Brasil. Pode ter divergência, mas é preciso que se tenha um ambiente, tenha ali alguém como relator que seja capaz de dialogar, de ouvir e, a partir daí, apresentar um relatório. Não pode ser uma proposta que venha a causar, inclusive no caso, como foi o primeiro relatório, tanto que mudou em prejuízo da população, querendo enfraquecer a Polícia Federal. Ou seja, eu cito aqui esse exemplo, dentre os que estão na nota, o do IOF, ele causou uma dificuldade no equilíbrio financeiro. Veja, o ministro Haddad, em nome do país, em nome do presidente Lula, trabalha as condições do equilíbrio das contas públicas. Ali houve um diálogo, eu acompanhei. Nesse diálogo se tinha, de um lado, ali a tabela, não é, do imposto de renda com isenção para renda até 5 mil, imposto zero, e ali até 7.500, ali um desconto, enfim. Isso era calçado numa compensação financeira em um outro projeto que também
era parte, não é, de alguns ajustes na área do IOF, que o governo tem o poder, não é, para trabalhar nesta linha. Então, quando você tem, a partir daí, uma situação em que aprova a despesa e não aprova a receita, você leva o país, não é quem é governo. Aqui é um prejuízo à população. Mas é que quem aprova, ministro, desculpa, é que quem aprova é o plenário, né? Não necessariamente o presidente da Câmara. E também tem a situação de ficar de mal do presidente do Senado também. Essa é a minha dúvida, assim, esse negócio, né, de autoridades, né, rompendo, ficando de mal, é uma coisa, é estranho, né? O senhor que é do diálogo não está muito acostumado com isso também. Pronto, é exatamente por isso que em temas, não é, com a natureza e a responsabilidade que Câmara e Senado assumem, eu sou parte, eu sou senador licenciado, estou lá de vez em quando dialogando lá sobre os temas que ali acontecem, sou parte da casa e, é claro, o que eu digo é que não é razoável que não se tenha o caminho do diálogo. Lembrar que, vez por outra, a gente tem situações como essa, mas eu acho que o que vai prevalecer é a busca de um entendimento. Ali o deputado Guimarães, como líder do governo, vai ter que conversar não só com o presidente da Câmara, com os diferentes líderes. É um momento, é preciso reconhecer, de grandes tensões no país, por conta, né, de várias situações que estão acontecendo, e isso, é claro, ela tem alteração no clima, no ambiente, dentro das duas casas. Por isso mesmo, mais do que nunca, tem que ter aí a busca de um diálogo para que a gente possa, através do diálogo, encontrar um caminho, não é, pensando no interesse maior do Brasil, do povo brasileiro. Ministro, deixa eu aproveitar, eu estava pensando exatamente o fato do senhor ter o mandato de senador, além desta questão toda que a Débora já mencionou no Senado, tem toda a discussão que se começa agora, em definitivo, para a reposição da vaga no Supremo Tribunal Federal, a indicação feita pelo presidente Lula do ministro-chefe da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, e o descontentamento demonstrado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ambos trocaram notas hoje aqui de afagos, alguns viram com um tom tanto quanto, não digo irônico, mas ali mais frio da parte de Alcolumbre, a despeito da deferência feita pela nota do ministro Jorge Messias. Queria ouvi-lo. Na sua avaliação, este diálogo é possível de ser travado para se conseguir fazer a avaliação, a sabatina e votação em plenário do nome de Jorge Messias ainda neste ano de 2025? E se o senhor avalia como sendo necessário, ou até por apoio, para demonstrar o apoio a Jorge Messias, que os senadores que estão licenciados e são ministros, como o senhor, como Renan Filho, Carlos Fávaro, se é o caso de vocês voltarem ao Senado no dia em que houver a sabatina e a aprovação, a discussão em plenário do nome de Jorge Messias? Olha, tanto da minha parte como dos demais senadores, é claro, temos confiança em relação a nossos suplentes. O que se trata, na verdade, como você diz, é da importância do diálogo. Eu tenho me colocado à disposição, não é, para estar voltando ao Senado, ajudando, enfim. É claro, aqui estamos ainda numa fase de diálogo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o líder Jacques Wagner, ou seja, são pessoas maduras, né, com uma vasta experiência, né, e eu tenho toda a certeza que estarão ali nesse diálogo. Nesse caso, era ali com a renúncia, antecipando ali a saída do ministro Barroso, uma vaga no Supremo. O que diz a Constituição? Cabe ao presidente ali a escolha. Escolheu e não é uma pessoa qualquer, é alguém com também uma carreira extraordinária, o ministro da Advocacia Geral da União, o nosso querido ministro Jorge Messias, e é alguém que também tem um elo de bastante diálogo ao longo desse período todo, com Câmara, Senado, com o Judiciário, com a Procuradoria da República, Defensoria, com os estados, ou seja, é alguém também que
tem uma capacidade de diálogo. Então, isso ajuda, né? O fato de ser uma pessoa, não é, com bastante serenidade, com muita tranquilidade. E, de novo, vamos ter que também estar dialogando ali para que a gente tenha as condições. Maioria absoluta, é preciso ter ali mais de 41 votos, né, no Senado para a aprovação. Mas eu acho que também aqui, pelas declarações do ex-presidente Rodrigo Pacheco, do próprio senador Davi Alcolumbre, de outros líderes, eu acho que vamos todo mundo ter que trabalhar aqui para encontrar aí o caminho do diálogo, da serenidade, do entendimento. Pedro. Ministro, eu queria falar de um projeto que é importante para o governo, que tenta transformar numa vitrine para o ano que vem, que é o Gás do Povo. Queria entender como é que vai ser, de onde vai sair esse recurso nesse momento de ajuste fiscal, de arcabouço fiscal, e qual vai ser o alcance dele, né? Quantos beneficiários esse programa vai ter até o ano de 2026? Olha, é um programa extraordinário. Para a gente compreender, o programa de transferência de renda, o Bolsa Família, ele tem essa missão de tirar da fome. O tirar da fome não é o fim, ele é o começo. Quem já passou fome não tem cabeça, não é, para estar preocupado com um plano de vida. Como é que bota comida na mesa todo dia. E essa é uma realidade que o Brasil pratica. Hoje, 105 países do mundo, né, trabalham na mesma direção. O presidente do Brasil, o presidente Lula, pela sua própria experiência de vida, ele sabe que não é só comida e nem é só dinheiro, ou seja, é preciso trabalhar na perspectiva da dignidade. A dignidade, né, como eu digo aqui, tirar da fome, e a gente tirou mais de 30 milhões de pessoas em relação ao patamar que estava em 21, 22, e agora o caminho é como superar a pobreza. Já são 14 milhões de pessoas, não é, que saíram da pobreza. Acho que vamos fechar esse ano num patamar, não é, mais próximo aí de 20 milhões, o que é muito importante. E através do emprego, através do empreendedorismo. Mas quando a gente transfere renda e mesmo quando começa a trabalhar, aí vem, né, determinadas despesas que pesam no orçamento familiar. O gás é um deles, né? A energia, né, a farmácia, a habitação, o aluguel. Então, por isso, um conjunto de programas que o Brasil trabalha, aliás, outros países também olham para o Brasil neste ponto. Eu sou co-presidente, junto com a Espanha, da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, e cada vez mais o interesse nessa pauta do Brasil. E olha só, agora a gente repassava um valor e no Brasil tem variado o preço. Agora é o botijão de gás. Eu estava há pouco ali numa vila aqui em São Paulo e as pessoas ali comentando, não é, a sua alegria. A gente estava com 3 dias, não é, sem condição de ter o gás. Agora, com um aplicativo, com o cartão do Bolsa Família, vai ali e paga o valor. Se o valor em São Paulo é um, se lá na Amazônia é outro, se no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, é o valor do cartão. 55 mil distribuidores estarão organizados a partir deste mês de novembro até março, para que a gente alcance cerca de 15 milhões de famílias, cerca de 15 milhões de famílias. É também uma política, além de social, econômica. Ela vai colocar uma unidade, a base de distribuição mais presente em todo o Brasil, e é ambiental, né? Ou seja, pessoas que vivem queimando lenha, né, derrubando árvores, agora passam a poder contar com o gás. Isso também é coerente com o que a gente viveu há pouco aqui nos compromissos da COP30. Então, e é claro, além dos riscos, né, como é colocado, gente que usa álcool, né, risco para a criança. Eu vivi na minha família a cultura da cozinha com lenha, não é? E aquilo, com o tempo, não é? Eu mesmo ganhei uma rinite que vem lá dessa fase da fumaça, né? Então, isso aqui é algo que também ela afeta a saúde. Então, é uma política forte,
que tem esse lado social, ambiental e econômico, como ficou lá na declaração dos líderes, não é, da cúpula, agora da Declaração de Belém, a integração do social com o ambiental e o econômico. E eu gosto muito dessa proposta. Nós conversamos com Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Também tem mandato de senador pelo PT do Piauí, está licenciado para exercer o cargo de ministro e pôde nos falar aqui da conjuntura política do país e dos programas ligados diretamente à pasta. Ministro, muito obrigado mais uma vez pela gentileza de vir até os estúdios da CNN aqui em São Paulo. Até a próxima. Obrigado, Yuri. Deus no comando e vamos aí pelo caminho do diálogo olhar o interesse maior do Brasil, com certeza.